Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E obrigado por você já estar aqui conosco nessa noite poderosa. Uma noite preparada pelo Senhor para mim, para você e para toda a sua casa. E olha, não vai já se esquecendo, deixar aquele seu like e se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança. É muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe, comente, curte, para que o YouTube continue sugerindo esses vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você ainda não comentou, você assiste o vídeo, comenta lá, dá essa força para a gente, não custa nada, dá aquele seu like, se inscreve, aperta o sininho de notificação lá todas, você vai ver o sininho assim, com aquelas aspas em cima, é para todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo no canal, chegar uma notificação no seu celular. Hoje eu mudei aqui a menorá de lado, para deixar livre aqui, para o QR Code aqui no cantinho da tela, para você fazer a tua contribuição, a tua oferta. Aqui na descrição do vídeo, o Pix. Por favor, se você pode, contribui conosco, para que mais pessoas também sejam alcançadas, porque através desse recurso que nós pagamos as nossas contas, honramos nossos compromissos, e todas as vezes que você oferta, você está selando a palavra de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 19. E o tema dessa noite é lugares altos. Lugares altos. A palavra diz assim: Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Amém? Então aqui o profeta Abacuque, nossa última declaração, dentro do texto, ele faz essa citação, dizendo que o Senhor soberano é a força dele. E o que significa Adonai? Adonai significa o meu Senhor. Ele estava dizendo, o Senhor a qual eu sirvo é a minha força. E Ele faz os meus pés como os do servo. E o que é um servo? É um animal parecido com uma corça, com um veado, com uma cabra montanhesa. Um animal capaz de correr muito rápido, pular e se manter de pé em lugares altos, se manter equilibrado. Por isso ele diz, faz-me caminhar por lugares altos. Por isso o tema dessa noite, lugares altos. O profeta Abacuque é um dos 12 profetas menores que trouxe uma palavra para Israel. Propriamente dito, Abacuque trouxe uma palavra contra o reino de Judá, por causa do pecado de idolatria, de violência, um pecado que estava afastando a tribo escolhida, que futuramente presidiu o rei Davi. Mas Israel tinha sido invadido pelos babilônicos, posteriormente aquilo que Abacuque havia profetizado. É um tempo onde Jeremias também profetizava, enfim, os outros profetas. Então imagina, você mora em um país, você mora em um estado, onde você começa a profetizar. Você começa a declarar coisas que o Senhor está mandando dizer para trazer juízo sobre aquele lugar.
como você acha que as pessoas iam se comportar em relação a você? E Abacuque é um dos profetas que foi marcado pelo silêncio de Deus. Olha aí, silêncio de Deus. Então você vai, se você estudar o livro de Abacuque, você vai ver que o capítulo 1, o capítulo 2, ele se queixa do porquê Deus está olhando todos aqueles ímpios fazerem aquelas atrocidades, usarem de tamanha violência, darem risada do justo e nada lhe acontece. Eles prosperam e nada lhe acontece. Ele questiona a Deus, será que Deus não está vendo? E ao mesmo tempo, em uma compreensão e aceitação da sua identidade, ele então chega à conclusão de que o Senhor é o soberano, é a força, e ele faz com que haja uma aceleração na vida de Abacuque, capaz de ele fazer compreender aquilo que ele não estava compreendendo durante todo o tempo que ele residiu em Judá, antes de ser conquistado pelos babilônicos. A Babilônia era tão forte que a Síria e Egito perderam contra os babilônicos. Eles se uniram porque eles queriam tomar Israel. Mas mesmo que Abacuque não gostasse de profetizar contra o seu próprio povo, ele tinha que obedecer à voz de Deus, porque ele era o mensageiro. Agora, o que faz Abacuque alcançar lugares altos? O que é os lugares altos? Como alcançar os lugares altos? Como se manter nos lugares altos? Durante todo o percurso de Abacuque, ele questiona. Porque você sabe o que significa Abacuque? Aquele que abraça o entendimento. Todas as vezes que eu tento abraçar o entendimento, eu estou em lugares baixos. Por quê? Porque o entendimento compete à terra, e a compreensão compete ao céu. Por isso ele diz, no final, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Então, Abacuque, ele sabia da sua identidade em Deus, mas quando ele aceitou a sua identidade com Deus, ele passou de andar na terra para começar a caminhar em lugares altos. Eu vou citar aqui alguns exemplos de lugares altos propriamente ditos, como montanhas, montes, mas a alusão do texto referente a lugares altos não necessariamente é você subir em uma montanha, mas é a tua alma e o teu espírito se elevar. Então, se você caminha como todo mundo caminha, se você faz o que todo mundo faz, se você ora como todo mundo ora, se você executa o que todo mundo executa, quais são as chances dos resultados serem diferentes? Nenhum. Você vai ter os mesmos resultados que as outras pessoas que fazem a mesma coisa que você está se propondo a fazer, você terá. Então, ainda que eu sei da minha identidade, mas eu não me coloco numa posição como Abacuque se colocou. E que posição é essa? Abacuque era profeta, levantado por Deus para julgar a sua terra.
Que posição Abacuque se colocou então para começar a andar sobre lugares altos? Uma posição de filho. Porque numa posição de filho, aí já não importa mais se você é profeta, se você é evangelista, se você é pastor, se você é mestre. Um filho, ele tem lugar à mesa. Não é o título que o define, é o seu DNA. Só que também existe a permissividade de Deus para fazer com que eu e você venhamos a habitar em lugares altos. Talvez não no tempo que você deseja. E sabe como isso se dá? Quando você começa a ser rejeitado nos lugares baixos. Como assim? Quando você começa a ser rejeitado na terra. Quando as pessoas começam a tramar contra você na terra. Eu estou falando de você fazer a coisa certa. Não é você fazer a coisa errada e você está sofrendo perseguição. É você está fazendo a coisa errada. Mas se você está andando direito com Deus, e você começa a sofrer perseguição, você começa a ser barrado na terra, presta atenção, começam a colocar impedimentos para que você não avance, é Deus permitindo, para mostrar para você que Ele está te chamando para morar em lugares altos. É Deus chamando você para um próximo nível. Só que esse nível você ainda não sabe como vai se dar. Na verdade, eu e você nem sabemos como é, depois que... Você só vai saber quando você estiver lá. E de repente Deus fala para você assim, olha, eu vou elevar você para um próximo nível. Você fala assim, que nível é esse? Não sabe? Por quê? Porque se Deus falar para você tudo o que você vai passar, tem coisas que a nossa alma não vai suportar de ouvir. Ela vai querer fugir, ela vai querer burlar, ela vai querer fazer algo para auto-sabotar e você não conseguir evoluir. Então Deus só fala assim, você vai subir, você vai evoluir. E aí o que acontece? Ele fala para os anjos assim, ó, fecha aquela porta, não deixa ele passar por ali, dificulta ali. Aí você acha que está um complô contra você. Não, Deus está chamando você para lugares altos, porque o nível de unção que você busca, a terra não pode dar. Tem lugares que não vai poder entregar aquilo que você busca. Você vai falar, mas eu preciso disso. Não, Deus sabe do que nós precisamos. Ainda que naquele primeiro momento você chore, ainda que naquele primeiro momento você sofra, ainda que naquele primeiro momento você ache que Deus não está falando, que você acha que Deus está em silêncio, como Deus ficou. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, Deus nunca fica em silêncio, é nós que não ouvimos. Não, Deus fica em silêncio sim. Só que Deus em silêncio também é resposta. Agora, o que vai determinar a resposta de Deus, se Ele está verbalizando ou se Ele está em silêncio, é o meu posicionamento. Entendeu? O que vai definir de fato se eu vou subir para lugares altos, mediante a resposta de Deus, seja ela verbalizada ou silenciada, é o meu posicionamento. Ou seja, Deus está esperando ver como eu vou me comportar mediante a resposta dele. O problema não é questionar. Você pode questionar. O problema é você querer entender. Mas se eu questiono é porque eu quero entender. Pois é, por isso que eu prefiro nem questionar. Porque a compreensão não é racional, a compreensão ela é espiritual. E você só vai compreender em lugares altos. Então tem coisas que, enquanto você não sair da onde você está e buscar esses níveis, não vai haver compreensão do porquê.
Eu digo para você porque pessoas durante a semana toda perguntam N coisas para mim. E óbvio, se eu sei, eu vou responder, mas eu já deixo bem claro, se eu não sei, não tem como te responder. E eu não estou falando de uma, duas pessoas, não, eu falo de muitas pessoas. Por quê? Porque elas querem uma palavra que vai entrar no intelecto dela, vai fazer ela entender, e em outras palavras vai trazer uma paz. Mas isso é ilusão. Sabe por quê? Porque o fato de você entender não vai mudar o que está acontecendo com você. Sabe por que você está tentando entender? Porque você quer ter o controle. É a falsa sensação do controle. Sabe, do tipo, eu estou controlando? Não, coloca o controle na mão de Deus e deixa Ele guiar. Tem coisas que se você parar para ficar tentando entender, você está perdendo o seu tempo. Foca. Busca. Uma pergunta, por exemplo. Pegando o gancho disso. Por que eu tenho enfermidade, sendo que eu sou da igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante? Estou pegando uma pergunta simples. Por quê que eu tenho enfermidade se Jesus levou tudo na cruz? Simples. Porque você está no mundo caído, porque você está preso nessa carne que é mortal, porque o pecado está no mundo e porque você é falho. Mas Ele não levou na cruz? Levou. Aí você vai, ora, Ele vai, a cura já foi liberada, você vai e toca na cura, é curado. Mas depois você vai ficar doente de novo. Porque Jesus não ressuscitou Lázaro? Ele não é a ressurreição e a vida? Depois Ele não morreu de novo? Eu entendi. Mudou o quê? Você vai ficar doente de novo. Esse tempo que você dedicou para entender isso, você podia dedicar em se relacionar com Ele. Você entende onde eu quero chegar? Por que eu estou sofrendo ataques espirituais? Porque você está numa guerra espiritual. Todos os dias você está numa guerra espiritual. Se você não está no mundo, você está contra o mundo. Se você está contra o mundo, logo, Satanás está contra você. Você vai sofrer ataque. Mas por que para mim é difícil? Não. Para todo mundo é difícil. Então não se apegue ao entendimento. Quando Abacuque começou a se apegar ao entendimento, Deus fez o quê? Explicou tudo para ele? Não. Deus silenciou. Era Deus falando para Abacuque: eu nem vou te responder para não perder tempo com você. Para você mesmo não perder tempo. Porque eu quero que você foque naquilo que eu chamei você para fazer. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que julgar Israel. Deus só queria uma coisa: a obediência. Mas o tempo todo nós queremos manter o controle. Por quê? Porque a nossa vida toda nós fomos ensinados a ter controle. Você vai cozinhar, você vai fazer um arroz. Vou arriscar o cozinheiro aqui, hein? Qualquer coisa vocês me corrigem. Né? Você põe um fio de óleo ali, põe o tempero, dá uma fritadinha, joga o arroz. Quando começar a grudar, joga água em cima e tampa ali quase tudo, não é isso? Aí vai esperando secar, fia o garfo lá para ver se está grudando no fundo, né? Não está duro, está meio molinho, se tiver coisa, você joga um pouquinho mais de água. Fez o arroz. Aí, ó, viu? Acho que eu não sei fazer arroz, né? Com Jesus é mais ou menos assim. Você frita o alho, você joga o arroz,
E você está olhando e falando, precisa jogar água. A água está do seu lado. Você pode jogar água, você consegue. Aí Jesus fica olhando para você assim, espera. Você fala, mas vai queimar. Eu estou vendo. Mas vai ficar ruim. Eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque você está acostumado a ter controle do que você está fazendo ali. Você sabe que se passar do ponto vai queimar. E Jesus está mandando você esperar, não tem lógica. Então Deus está preparando uma refeição para você. Deus está preparando algo para ti que você não está entendendo agora e você está achando que não vai dar certo. Fica do lado quietinho, deixa ele fazer. Não fica olhando porque você vai ficar desesperado mesmo. Você vai achar que vai queimar, você acha que vai dar errado. Olha para mim. Ele está no controle. Deus está no controle. Eu vou repetir se você não entendeu. Deus está no controle da sua vida. Nem ao que tramam contra você, nem o que estão tramando contra a sua vida. É feito sem Deus permitir. Deus está querendo que você vá para lugares altos. Aleluia. Você sabia que a águia, quando ela está voando, o corvo pousa nela, fica bicando ela? Sabe o que ela faz? Ela faz assim, ó. Não. Ela vai para trás e dá uma... bate com as costas na parede para ver. Sabe o que ela faz? Ela deixa ele ficar bicando, continua voando. Ela sobe. Ela sobe. E ela sobe. A pressão lá de cima, o corvo não aguenta. Ele cede e sai. Ela não fez nada. Ela só continuou subindo. Olha para mim, aonde Deus está te levando, você não vai precisar nem lutar com seus inimigos. Eles já vão ter que sair do teu caminho, porque o lugar que Deus está te levando são lugares altos. Não se preocupe. Faz o que você precisa fazer. Lute se for preciso. Mas não se desespere se o arroz estiver queimando. Não se desespere se o corvo estiver picando. Tudo isso é proposital para o aperfeiçoamento de Cristo na nossa vida. Glória a Deus que o corvo está picando. Glória a Deus que o corvo está tentando me paralisar. Porque eu sei que a vontade dele era ser águia também, mas ele não consegue. Eu entendo. Eu entendo. Um dia eu também já fui pequeno, não sabia voar direito. Só que a diferença dele é que eu nasci águia já. Então eu vou voar. Eu vou voar. E tudo que eu passei foi um aprendizado para que quando chegasse nesse momento, eu não parasse mais por qualquer bicada. Está entendendo? Deus já te preparou lá atrás. Você está preocupado agora? Não, agora é fichinha. O pior já foi lá atrás. Agora é só continuar subindo. É só continuar voando. Então o Abacuque ele vai e troca a fala dele. E ele diz... A única coisa que Deus, antes do Abacuque aqui, ó, a única coisa que Deus fala para ele é o seguinte: Abacuque, escuta o que eu vou te dizer. Eu farei nos teus dias coisa tal que mesmo se eu te contar, você não acreditaria. Deus está dizendo: eu vou fazer coisa tal
que se eu te contar, você não vai acreditar, mesmo acreditando em mim. Então Abacuque chega à conclusão: o Senhor não precisa falar mais nada, eu entendi, eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como de servos, faz-me caminhar por lugares altos. Você está entendendo? Não, aqui, ó, filho. O Senhor me faz caminhar por lugares altos. Olha o que a palavra diz lá em Mateus 17. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Fala alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui Jesus ele está vindo de uma prerrogativa aonde ele está falando para os seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. E de repente, passados 6 dias, ele pega Pedro, Tiago e João, leva até o monte. Ele chegou lá, sentou eles, fez um discurso de 1h30, e então resplandeceu. Foi isso? Não. Ele explicou para eles tudo o que ia acontecer, e aconteceu? Não. Ele pegou Pedro, Tiago e João, eles subiram ao monte. Chegando lá, ele transfigurou. Não tem explicação. O rosto dele começou a brilhar como o sol. Moisés e Elias desceram do céu. Elias, tudo bem, que subiu vivo, de corpo e alma, mas e Moisés que morreu? Como que desceu do céu? Quando Pedro olha aquilo, eles ficam, como diz a palavra, atônitos, perplexos. Como pode acontecer isso? Não estava mais na esfera racional, já tinha ido para outro patamar. Quando você galga lugares altos, respostas vêm de lugares altos. Não adianta você buscar respostas de lugares baixos. Se você já experimentou o que é alto com Deus, para de ficar comendo migalha de lugares baixos. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando disso até de pessoas. Eu estou falando disso de até com pessoas. Deus vai colocar você para se relacionar com pessoas de lugares altos também. E de repente eles estão lá e vê uma voz do céu que diz, no verso 5, este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei, a ele ouvi. Ele não disse, porque Elias simboliza os profetas, Moisés simboliza a lei. Deus não estava dizendo, ouve os profetas. Deus não estava dizendo, escuta o que está escrito na lei. Ele falou, escuta o meu filho. Por quê? Porque todo aquele que se coloca como um filho, compreende que o pai ensina no Espírito.
Quer ser filho? Então se comporte como um, buscando o entendimento no Espírito. Em Salmos capítulo 18, no verso 30, verso 33, Davi diz assim: torna os meus pés ágeis como da corça, sustenta-me firme nas alturas. Então, primeiro nós precisamos compreender o que é lugares altos. Nos lugares altos, só Deus fala. Nos lugares altos, só Deus se manifesta. Nos lugares altos não tem mais a minha vontade. Nos lugares altos não tem mais o meu controle. Nos lugares altos nada é meu mais, tudo pertence ao Senhor. Nos lugares altos é onde tem despojamento, nudez. Lugares altos é lugar de relacionamento, de intimidade, de separação. Lugares altos é lugar de deixar o bezerro de ouro, abandonar as paixões, os desejos, as carnalidades, as incupiscências da carne, as vontades. Lugares altos é cumprir princípios, é ser um obediente, é andar em retidão, é andar com honra. Lugares altos é selecionar amizades, selecionar pessoas, é não andar mais em conformidade com o mundo, não fazer as coisas para agradar o homem. Lugares altos é lugar aonde você se santifica. Não é que você se torna mais limpo, você se torna menos sujo. Porque um pecador arrependido não é quem não se suja mais. Um pecador arrependido é quem sempre se lava. Lugares altos é entender que até ontem eu podia estar errando, pecando, falhando, independente do que eu era, do que eu sou, mas hoje eu decidi ficar em lugares altos. Eu vou falar, por muito tempo eu errei, eu pequei, e eu vou falar para você, eu pequei mais sendo pastor do que quando eu estava no mundo. Você acha que eu acho legal isso? Eu me envergonho disso. E nada do que eu falo aqui vai me justificar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que Satanás vem me acusar daquilo que eu fiz, por mais horrível que foi, ou o que eu pequei, ou o que eu machuquei pessoas, eu falo para ele: não me procure mais aonde não estou. Eu não estou mais no meu passado. Pare de me procurar no meu passado, porque eu decidi subir em lugares altos. E nos lugares altos foi aonde Ele se colocou para morrer pelos nossos pecados. Lugares altos é lugar de sacrifício, é lugar de renúncia. Lugares altos é lugar de entrega, é lugar de oferta, é lugar de sacrifício, é lugar de adoração. Por isso todo aquele que não consegue sacrificar, adorar a Deus com os teus dízimos, primícias e ofertas, não sobe em lugares altos, porque todas as vezes que os homens de Deus subiam para adorar a Deus com as suas ofertas, com seus manjares, com os seus cereais. Eu postei um vídeo esses dias, no grupo que a gente tem da igreja, e nas redes sociais também, não sei se você viu, mas de um pastor, não vou citar o nome, falando sobre ser coerente com a questão dos dízimos, ofertas e primícias.
Como assim ser coerente? Tem pessoas que não concordam com isso. Eu acho que não devo fazer, porque eu não devo contribuir. Se você acha que você não deve contribuir, você não pode congregar na igreja. Por quê? Porque a cadeira que você senta foi comprada com dinheiro do dízimo. Alguém pagou para você sentar. Não é justo com aquele que se sacrifica. Se eu estou pregando nesse microfone é porque alguém pagou. Se a live está chegando melhor na sua casa é porque alguém pagou. Então, se você não concorda, você não deve congregar. Eu me lembro de uma vez que um rapaz na igreja, que eu pastoreava já há um tempo, ele não concordava. Ele falava, não, eu não concordo. Para mim, eu tenho que fazer aquilo que eu acho. Eu falei, se você faz aquilo que você acha, você não precisa de pastor. É a mesma coisa, você está na faculdade e fala, professor, aqui eu que sei. Poxa, vai para sua casa. Não tem coerência. Mas por que os pastores não falam isso no culto? Porque tem medo de perder a ovelha. Aí vai machucar se eu falar isso. O cara pode se doer. Se eu não posso pregar a verdade na Bíblia, da palavra, então eu tenho que fazer a vontade do homem? Eu tenho que pregar o que é princípio. Independente se vão gostar ou se não vão gostar. Se vão concordar ou se não vão concordar. Eu prego aquilo que eu acredito. Mas eu interpreto de outro jeito. Se você pensa diferente de mim, você tem que procurar uma pessoa que então você pensa igual. Você tem que andar com pessoas que pensam como você. Mas se for assim, você vai andar com pouca gente. Prefiro. É preferível você andar com 12 que pensa como, do que você andar com um monte que está com você e no primeiro momento vai te crucificar. Porque você vê foto, você vê vídeo, você vê evento, todo mundo sorrindo. Não é assim? Parece que todo mundo ali é amigo. Eu não consigo ser assim. Eu me esforço, mas eu não consigo ser assim. Porque é eu fingindo que eu sou amigo de todo mundo e todo mundo fingindo que é amigo meu. Não, para mim igreja tem que ser assim. Senta na mesa. Hoje nós vamos comer, como dizia os antigos, 1 quilo de sal. Você vai comer comigo? Não, então pode sair. Não, mas você não pode ser rigoroso não. Para mim, igreja é família, é unidade. Então eu prefiro desenvolver um relacionamento que vai demorar, mas que eu sei que eu posso contar com 5, 10 que estão comigo porque der e vier, do que 500 pessoas que você não sabe nem o nome do outro que está lá no fundo. Então lugares altos é lugar que você seleciona. Obviamente que a igreja ela é aberta a todos. Eu nunca vou falar, olha, você tem que fazer isso aqui. Não. Você pode vir para a igreja e não fazer absolutamente nada. Se eu quiser ir lá, sentar, ouvir e ir embora, pode. Eu quero ir lá, tomar só uma água e ir embora, pode. Mas eu quero aprender mais. Aí você tem que andar aí você quer mais. Você está querendo sentar na mesa, aí você tem que... Agora, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu acho que... Não, fica na sua, meu amigo. Se você acha que a igreja tem que ser de um jeito tal, abre uma igreja e faz do seu jeito. Eu não cheguei aqui da noite para o dia. Não é fácil estar aqui. Abrir um ministério, manter um ministério não é fácil. Eu já tive uma igreja com aproximadamente 70 a 100 pessoas. E uma vez eu falei para essas pessoas, eu falei assim, olha, vocês têm que buscar Deus. Então quer dizer que se eu sair daqui, vocês vão se perder, vocês não sabem qual é o caminho? Eu estou ensinando para vocês o que é Jesus. Eu não sou o caminho. Mas quando você começa a convidar pessoas para andarem em lugares altos com você, a maioria você vai percebendo, é verdade, a maioria você vai percebendo que vai deixando você no meio do caminho.
Mas uma coisa é verdade. Quando você chega lá em cima, demorou, não demorou? Sofreu, pagou o preço. Quando você chega lá em cima, aí todo mundo vira seu amigo. Hã? Sabe o que Deus fala para mim? Valorize quem está com você quando você não tem nada. Porque esses são aqueles que acreditam em ti. Não é assim? Quando você está bem financeiramente, nossa, você é amigo de todo mundo. É churrasco para cá, é amigo, é presente. Nossa, você é meu amigo. Experimenta ficar quebrado para você ver. Não convida nem você comer um pastel. Agora, você anotou tudo aí? Se você não anotou, toma nota do que é lugares altos. Só que mais difícil do que você subir. Fala, mais difícil do que eu subir é eu me manter. Mais difícil que subir é se manter. Porque vem o quê? O peso da responsabilidade. Eu parei para arrumar meu carro esses dias e parou um cara atrás de mim com uma BMW novinha. O cara devia ter uns 40 e poucos anos. Linda. Eu falei, posso dar uma olhada no seu carro aí? Olhar não arranca pedaço, né? Pode ver. Eu olhei assim, coisa mais linda. E olha que eu nem sou coisa para carro não. Linda, linda, linda. Não dá para mim porque é muito grande. Nem eu tenho acho que perna para dirigir o carro. Ó, CR é pecado, hein? Carro muito grande. Aí ele falou assim, é linda, né? Eu falei, é linda. Eu falei, ó, deixa eu perguntar, você trabalha com o quê? Ele falou, eu sou dono de transportadora. Eu falei, ah. Aí eu fiquei aqui olhando aquele rapaz e pensando assim, falei, quantos, eu estava numa oficina, tinha vários, né? Falei, quantos aqui não gostariam de ter um carro desse? Todos. Mas quantos será que suportam as responsabilidades que esse homem carrega para continuar com esse carro? Por quê? Porque quanto maior é mais responsabilidade. Então se manter não é fácil. Eu falo para você porque os investidores falam isso. Os economistas falam isso. Não é difícil você chegar a ter 1 milhão. O difícil é você manter aquela renda. Você manter a renda alta, constantemente. Tem gente que ganha dinheiro num dia e gasta no outro. Porque não sabe gerir o dinheiro. Enfim, vai puxar para outro lado, né? Mas a questão é que o difícil é se manter. Fala, se manter. Então Davi vai dizer no Salmo, torna os meus pés ágeis como os da corça, vírgula, sustenta-me firme nas alturas. Porque a corça pula, é rápida, mas se manter firme, qualquer deslize, ó, caiu. Eu me lembro, quando eu subi o Monte Sinai no Egito, eu estava em cima de um camelo. Pensa, eu, grande do jeito que eu sou, em cima do camelo. Quando o camelo deitou no chão para eu subir em cima dele. Quando o camelo subiu, eu parecia que estava em cima do prédio, tão alto que era. E o camelo, assim, né, não é tutu não, é assim, ó. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Só que chegou um determinado momento da trilha e um breu. E eu não levei uma lanterna, porque assim, todo pequenininho tem mania de grandeza, não sabe brincar. Eu não levei lanterna, não, levei um holofote. Eu puxava o negócio assim, ó, puf, iluminava quase o monte inteiro. E o beduíno, que é um rapaz que vive no deserto, falou, tem que desligar. Ele não falou bonitinho assim não. Falou,
desligar, porque senão atrapalhava a visão do camelo. E no breu. E ele não segurava o camelo, não. Era... O camelo fazia assim, ó. Falei, oxe. Esse camelo aí tá tecnológico, hein? O cara fazia um barulhinho, o camelo tum. Fazia... Só que chegou um determinado momento, era muito íngreme. E sabe quando a luz da lua ilumina o lugar? E de repente o camelo derrapou com a patinha assim, caiu aquelas pedrinhas. E eu olhei para baixo lá. Irmão, se eu caio ali, eu não estava aqui mais. E sabe o que eu percebi? Que o camelo estava acostumado a se manter com aquele peso, com um peso nas costas, subindo, sem cair. Porque ele estava habituado a subir em um nível de dificuldade, carregando um peso que para mim, sendo humano, racional, não era capaz. Fala, as dificuldades me treinam para conseguir subir e me manter em lugares altos. Você está entendendo? A carga que você está levando, esse peso que às vezes você sente, é para você se manter. Agora, sabe por que você vai ter que se manter nesses lugares altos? Pergunta por quê? Para você colocar outros junto com você. Ah, mas nossa, mas tem que ser tão duro assim? Se você não quer, desiste. Tira a coroa e fala, Deus, procura outro. O problema é quando você arranca a coroa, Deus procura outro, Deus fala assim, não, é você mesmo que eu quero. Aí, filho, lascou. Você pode esconder dentro da barriga do peixe, dentro da caverna, fugir, Deus ele vai atrás de você. Ah, mas Deus não faz isso não, Deus é educado. Os outros falam assim, o diabo bate na porta, arromba a porta, mas Deus é educado, Deus não estoura a porta, Deus bate. Ó, você não conhece Deus não. Se você estiver de um lado daqui, da porta, e o seu filho está morrendo do outro lado, você bate na porta? Você estoura a porta com tudo. Então se Deus olhar para você e quiser você, Ele quer, e ver você caindo e perecendo do outro lado, se preciso for, Ele estoura a porta, estoura tudo. Porque Ele fez o filho dele descer para morrer pelo mundo. Você quer mais prova do que Deus é educado? Foi a coisa mais extravagante que teve no céu. Os anjos se alistaram. Miguel falou, se quiser eu desço. O Gabriel falou, se quiser eu desço. Deus falou assim, ó, fica quietinho para gostar de vocês. Filho, vem aqui, ensina para todo mundo como é que faz. Até os demônios. A palavra diz que os demônios, quando Jesus foi crucificado, foram envergonhados. Por quê? Porque foi extravagante. Uma paixão extravagante. Você entende o que eu estou dizendo? Então o difícil é se manter. Então Deus está te treinando. Tudo é parte de um treinamento, de um aprendizado. Só que o quanto vai demorar para isso acabar? O quanto você demorar para se posicionar? Eu vou repetir. Quanto tempo vai demorar para esse sofrimento acabar, esse treinamento acabar, essa dor? Porque todo mundo acha que treinamento é sofrimento, porque dói. Eu vou te responder. O quanto tempo você demorar para se posicionar? Quanto mais rápido você se posicionar, mais rápido acaba o treinamento.
chega um determinado nível do treinamento que vai doer mais ainda. Mas aí você já vai estar preparado. E é proposital para você trazer outros para cima. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Em Efésios capítulo 5, verso 15, o apóstolo Paulo diz: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento, aí, a sua postura, não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por que acontece comigo? Por que eu oro e acontece isso comigo? Por que eu faço? Os dias são maus, abençoado. Os dias são maus. Cada dia está um pior que o outro. Eu estava falando para minha esposa, eu nunca vi, em tão pouco tempo, tantos pais matando filhos, como nós temos visto nos últimos dias. Mas sim, uma coisa absurda, de pais e mães matando filhos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, impelido pelo Espírito, para de viver no entendimento. Começa a viver na compreensão da sabedoria de Deus. Porque vai chegar um tempo que não vai haver... Fala para mim, qual é o nexo que tem um pai matar a filha na facada? Fala qual é o nexo disso. Esquece. Aqui embaixo está contaminado demais. E quer nos contaminar para ficarmos presos com a mente aqui. Às vezes é preferível você fechar os olhos para ver de fato aquilo que importa. A sua indignação e a minha, infelizmente, não vai trazer essas meninas de volta. A sua indignação e a minha, infelizmente, não vai fazer justiça na vida desse homem. A sua indignação e a minha não vai fazer essas meninas ter um futuro. E eu questionar Deus, como Abacuque questionou: Senhor, aonde o Senhor está? Não vai resolver. Porque se Deus está no controle, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que isso também está no controle, seja loucura. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu entendi. Caminha em sabedoria. O sábio vive em espírito. Ora em espírito. Louva em espírito. Está o tempo todo em espírito, para não dar brecha para pensar coisas que não se deve, ouvir coisas que não presta, falar coisas que não se deve. Agora sim, o ponto forte da palavra. Que até agora foi colher de chá, né? Segundo Timóteo capítulo 3. A humanidade nos últimos dias. Paulo falando para Timóteo. Quem era Timóteo? Seu filho espiritual. Tanto que ele está escrito aqui, ó, Paulo exorta seu filho espiritual. Verso 1, sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Olha aí, eu vou ler até devagar para vocês entenderem isso.
Os homens amarão a si mesmos, ou seja, não se importa com ninguém. Serão ainda mais gananciosos. Então, se quer ostentar aquilo que tem, e não interessa se o outro está morrendo de fome do lado. Arrogantes, quer dizer, não aceita alguém corrigir, falar, ensinar. Todo mundo é dono da verdade. Presunçosos, isso que eu acabei de falar. Blasfemos, tudo que acontece de ruim xinga, murmura. A minha vida é uma droga, você não presta, você não vale nada. Isso dentro de casa, fala para a mulher, fala para o filho, fala para o marido. Você é burro, você não vai dar em nada, você não vale, você só estraga a minha vida. Desrespeitosos, trata a mulher de qualquer jeito, a esposa trata o marido, trata como se fosse uma pessoa da rua. Cara, é a tua mulher, é o teu marido, você vai tratar de qualquer jeito? Você vai falar de qualquer jeito com ela? Olha, eu vou deixar, eu vou até pegar ele aqui para falar essa parte aqui. Eu sou que estou bravo, não, está aqui, ó. Vou deixar ele até aqui, ó, do meu ladinho. Você não conheceu, você quer o cajado, ó. Desrespeitosos aos pais. E aqui desrespeitosos pode ser com a esposa, com o filho, com desrespeito. Sabe o que é desrespeito? Ingratos. Só reclama daquilo que não tem, que está ruim. Ímpios. Sem amor. Incapazes de perdoar. Caluniadores. Gosta de falar mal dos outros. Sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem. Eu não estou falando, olha aqui. Eu não estou falando de nós que somos pecadores e estamos tentando melhorar, não. Eu estou falando de gente ruim. Você conhece gente ruim? Tem gente que é ruim. Se você colocar o diabo e ele do lado, o diabo vai falar, esse é ruim. Tem gente que faz coisas para te prejudicar, é verdade ou não é? Faz de propósito. Por isso que eu gosto de filtrar quem está na igreja. Por quê? Porque aí quem não quer nada com nada já zarpa fora. Ah, mas não, você tem que ser mais amoroso, porque aí o Espírito Santo vai tratando com o tempo. Filho, quem não quer ser tratado, mas nem o tempo para tratar. É a mesma coisa você levar a pessoa no médico e deixar ali. O cara precisa fazer um tratamento para ser curado de um câncer. Você fica dando Novalgina para ele. Mas com o tempo vai sair o câncer dele, não vai sair não. Você tem que colocar ele na quimioterapia, radioterapia, que aí vai sair o câncer. Para isso ele vai passar mal, vai perder o cabelo, é ou não é? Então se o cara não quer ser tratado, meu amigo, vai embora e dá lugar para outro. Só que a igreja parece que virou, desculpa o termo que eu vou dizer aqui, mas a casa da mãe Joana. Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Mas o importante é que a igreja está... O importante é que a igreja está movimentando. Não quero movimento não, eu quero fundamento. O movimento vai vir, não tenho dúvida. Mas depois que o fundamento tiver, o que adianta eu fazer uma festa de aniversário para o meu filho, se eu passo a semana toda xingando ele? Na festa tem movimento. O que adianta eu levar minha esposa para jantar, se durante o mês todo eu não converso com ela direito, eu não trato ela direito, eu não falo com ela direito? Mas o que eu estou fazendo para tentar melhorar? Não. Você tem que mudar o fundamento, não é o movimento. O movimento ele tem que ser acrescentado em cima do fundamento, não o contrário. É a mesma coisa que querer começar a casa de cima. Você precisa levantar as estruturas, arrumar as colunas,
Está envergado? Tem que arrumar, senão vai ruir. Aí fica fazendo paliativo, você entende? Então as pessoas procuram, às vezes o pastor, para resolver o problema da vida delas, de um modo geral, é porque na verdade elas não querem fazer o que precisam fazer. O que você tem que fazer e nós temos que fazer. Ninguém pode fazer por você. Outra coisa, lembrei que quando eu tinha uma igreja local também, hoje eu tenho outra, né? Eu fazia aconselhamento também na mesa. Quantas pessoas de outros ministérios sentavam na mesa para falar? Aí sentava assim, eu sentava aqui. Então eu queria pedir o conselho, eu falei, faz assim. Ah, não, isso eu não vou fazer não. Então por que você está pedindo conselho, abençoado? Vai embora. Então, querem se manter do jeito delas, não existe isso. Então nos últimos dias, Paulo está dizendo para Timóteo isso. Verso 4, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, aquela pessoa que parece que é bonzinho. Esse tem que tomar mais cuidado. Todavia, negando o seu real poder, afasta-te, portanto, desses também. O que ele falou? Não, antes. Afasta-se. Ele falou, ganha para Jesus? Ele falou, ganha para Jesus? Afasta. Sabe quem você quer ganhar para Jesus? Aquele que você vê que tem uma abertura. Até quer, só que não sabe como. Até gostaria, mas não tem força. Esse tem que ganhar para Jesus. Agora aquele que, não, eu sei como é que é. Já fui em muita igreja, eu já frequentei muitos ministérios, eu era de igreja, agora eu não quero mais. Afasta. Ele não quer mais. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se desejam levar por toda espécie de desejos. Sabe o que essas mulheres aqui representam? Igrejas contaminadas. Igrejas contaminadas pela sobrecarga do homem. Para agradar o homem. Pessoas que fazem para agradar o pastor. Tem gente que faz as coisas para agradar, para ser bem visto para o pastor. Você conhece o termo do mundo, como é que chama, né? O famoso puxa, sabe, né? Tem um termo que esses dias eu ouvi. Ouvi lá dos meus amigos de Portugal. Chamado, é mais coerente eu falar esse termo. Famoso lambe-botas. Tem gente que trabalha dentro da empresa fazendo isso. Eu trabalhei numa empresa que mandaram eu embora e ficaram com a outra moça lá, com o rapaz, porque, nossa, se deixar o cara... não. Deitava para o cara passar em cima. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto. Só que quando Cristo fala mais alto, e Ele entra na sua vida, você faz como os apóstolos fizeram, tirar os seus mantos e colocaram para Ele passar com o burrinho. Aleluia. Verso 7, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha aí, está falando que uma igreja que é assim, jamais chega ao conhecimento da verdade. Eu vou repetir, está falando que jamais. Sabe o que é isso? Você vai frequentar o culto e você não vai conhecer o que é a verdade. E é a semelhança de Janes e Jambres. Parece dois americanos, né? Mas não. Que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas. São reprovados na fé. Contudo, não irão longe.
Pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, olha aí, Paulo primeiro mostra para Timóteo, é esse povo que você vai lidar. Agora eu vou falar com você. Presta atenção. Você é meu filho ou não é? Acho que nem falou na hora, né? Porque se fosse eu mesmo, não falava nada. Você é meu filho ou não é? Timóteo. Tu, porém, tem seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Olha quanta coisa. Você quer se tornar filho espiritual? Você tem que estar atento. Por que ele fala minha teologia? Porque é a forma como ele vê, é a visão. Ao procedimento, ou seja, ao posicionamento, ao propósito, tem que fazer junto. A fé, como ele acredita, paciência, amor, perseverança. Lembra que eu falei para vocês, se você não viu, assiste outros cultos, que o filho não aprende de ouvir, o filho aprende de observar. Verso 11, observando minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Sabe qual é a maior forma de você ensinar um filho? Para você que é líder espiritual, agora eu vou falar para você que é líder espiritual, não para você que é filho, para você que é líder. Você ensinar o teu filho o sofrimento que você passa, a dor, para ele olhar e falar: olha, meu pai enfrentou tudo isso para chegar onde estou, e ele não desistiu, ele não retrocede, ele não para. Então, se ele acredita, eu também vou acreditar. Ele está me ensinando que ele está passando pelas dificuldades, ele não abandonou o barco. Você não pode abandonar o barco. Você que é pastor, você não pode abandonar o barco. Aquele que mete a mão no arado não pode olhar para trás. Você tem que ir até o final agora. De fato, todas as pessoas que almejavam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas as pessoas que quiserem viver Jesus de verdade, vai ser perseguido. Se você está numa igreja onde todo mundo te aplaude, todo mundo te ovaciona, toma cuidado. A palavra que sai da tua boca tem que incomodar mais do que confortar. Se você está indo num lugar onde você é só bem recebido, todo mundo gosta de você, tem coisa errada aí. Porque ele está falando, 12, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidas. Serão perseguidas. Você está vendo que se manter não é fácil? Mas é tão ruim ser lugar e as pessoas não gostar de você, rejeitar você. Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ser taxado de orgulhoso, você vai ser taxado de prepotente, você vai ser taxado de arrogante. Só que prepotente, arrogante, orgulhoso são eles, não você. Porque tudo que Satanás quer é que você acredite na mentira dele. Você entende? Ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira. Nem tudo. Às vezes ele fala a verdade. Satanás, ele fala: olha, eu vou ensinar isso daqui. Nem era para falar isso aqui, mas vou ensinar. Vou dar uma colher de sobremesa para vocês, sem estar na refeição.
Tirei da geladeira agora aqui, ó, pedaço de pudim para vocês comerem. Ó, Satanás fala mentira, Satanás fala meia verdade e Satanás fala verdade. Dá um exemplo. Satanás fala para Eva assim: é verdade que você não pode comer de nenhum fruto? Eva fala: não, Deus falou que eu posso comer de todos, menos da árvore do bem e do mal. Ele contou uma mentira. Aí ele fala assim: mas se você comer, você não vai morrer. E de fato ela comeu e não morreu naquela hora, mas ia morrer depois. Meia verdade. E outra, ele não quer que os seus olhos se abram. É verdade, os olhos dela se abriram, só que para o pecado. Você entende? Então ele vai usar de coisas, de pessoas e de situações. Eu vou incluir isso dentro da palavra. Ele vai usar isso para dificultar a tua ascensão. Então, para você ascender, para você subir, ele vai preparar pessoas, lugares, condições para você não subir. E vão falar para você, e vão falar de você, e vão falar assim: olha, eu conheço ele. Ele é sempre assim. Daqui a pouco você vai ver que ele cai. Daqui a pouco você vai ver que ele muda. Olha, toma cuidado, viu? Eu já vi você fazendo isso, não vai dar certo. Ó, se você for por aqui, eu sei como é que você é. Vai dar errado. Olha para mim. Cale as vozes externas. Cale. Feche os teus ouvidos e ouça só uma voz. Não importa quem seja, cale as vozes externas. Não importa quem seja, o propósito de Deus está acima. E quando eu falo não importa quem seja, eu estou colocando agora até a família incluído. Porque Ló saiu. O anjo falou: não olha para trás. O que a mulher fez? Ô Ló, estátua de sal. Até hoje, se você for lá, a estátua está lá da mulher de sal. Eu vi. Já viu uma pessoa virada de sal? Só em filme, né? Mas imagina se ela deu um grito: ô Ló. Agora imagina se Ló olha. A tua família é tudo. É a base. Deus, ele é geracional, familiar. Mas entre Deus e a família, Deus é primeiro. Não negocia. Não negocia. Abraão saiu da sua casa, dos seus pais. Não vou ficar nessa casa de idólatra, não. Eu vou porque eu estou ouvindo uma voz. A palavra vai dizer que aquele que não aborrece marido, esposa, filho, pai, por amor do nome dele, não serve para ser discípulo. Todavia os perversos e impostores andarão de mal pior, enganando e sendo enganado. No entanto, olha o que Paulo está falando para Timóteo: permanece na igreja. Escuta isso, preste atenção, pelo amor de Deus. Escuta o que eu estou falando. Deus tem falado para mim esses dias: pregue a palavra e chame a atenção das pessoas para a palavra. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo nos últimos dias: Timóteo, porém, você vai ver tudo isso, permanece. Você quer se manter firme? Permanece na igreja. É isso que ele falou? Permanece nos eventos, é isso que ele falou?
Pega a tua Bíblia, abre, meu abençoado, tira da gaveta lá do mofo que está lá, puf, abre. Mas a minha Bíblia é católica, abre, está lá, abre lá. Sabe essa Bíblia que está parada na estante da sua casa, aberta, para as visitas olhar? Fala, olha que Bíblia bonita. Abre lá, 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece no ensino, fala a palavra, que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Sabe por que as pessoas se perdem? Porque ela escuta o pastor, ela escuta o ciclano, o beltrano, o fulano, a amiga a vizinha, ela escuta o amigo da frente, ela escuta o outro. Se você tem um pastor para cuidar de você, é ele que tem que dar conselho, não escuta outro. Senão você vai levar você tem um problema no carro, você levou no mecânico, aí você sai de lá, você vai na padaria, você chega pro padeiro e fala assim, ó, o que você acha que é esse problema aqui do carro, hein? Aí o padeiro fala, não sei, será que mascar um chiclete e grudar aí dá certo? Faz lá. Aí você sai de lá, você vai no cabeleireiro, fala assim, ó, eu estava arrumando o carro ali, estourou o pneu, o que você acha que pode ser? Não sei, vamos pegar um pente aqui, que eu corto o cabelo, nós enfia no pneu e vê se para o furo. Para, abençoado. Mas é que eu quero ajudar fulano. Se não for aquilo que você sabe fazer, não se intromete. Cuida daquilo que Deus chamou você para fazer. Tu, porém, permanece no ensino que você recebeu. Para de ser pescoço. Você não está dando conta nem da sua vida, rapaz. Ou está errado? Se Timóteo não focasse, ele não ia conseguir dar conta do que todas essas pessoas que tramavam estavam vindo contra ele. Porque não era só o que ele estava vendo na época, mas os próprios judeus. Verso 15, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade de pleno preparo para realizar todas as boas ações. Vou fechar aqui porque senão daqui a pouco eu vou estar voando. Tão bravo não é, que é o cajado, ele deixa meio esquisito a cabeça. Ó, mais difícil do que subir é se manter. E quando você está lá em cima, você vai passar por tudo aquilo. Você vai experimentar tudo aquilo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai querer mais descer. E você vai olhar para as coisas de baixo e você não vai aceitar mais. Só que olha para mim, guarda esse segredo. Não deixe as coisas de baixo tirar o foco que você está tendo de cima. Você vai, sabe por quê? Porque o seu nível espiritual subiu tanto que você vai ficar tão indignado com as coisas superficiais que você quer resolver, às vezes, do seu jeito. Não perde. Olha para mim, não perde. Fala para você mesmo, eu não vou perder o que Deus tem para mim. O melhor de mim não vai ser tirado. Essa noite, Jesus está dizendo para mim e para você que o lugar mais alto que você pode subir é aos pés dele. E ele disse para Marta, Marta, o melhor lugar que Maria escolheu não lhe será tirada. Deixa a casa, deixa as coisas, deu a hora, para tudo.
Mas é que eu preciso entregar o pedido, eu preciso fazer, mas você tem a hora marcada com Deus? Para tudo, manda parar tudo, para a máquina, para os funcionários, para todo mundo, vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muçulmano pode estar andando na rua, trânsito. Fala trânsito movimentado em São Paulo, 25 de março. Não, mas como é que chama? Aquela avenida Paulista, Avenida Paulista. O muçulmano está andando lá. Carro para lá e para cá, semáforo. Fechou, ele está atravessando. Deu o horário da oração dele, abriu o semáforo, ele estende o tapete. Semáforo aberto, ele estende o tapete, dobra o joelho ali e ora. Ele para. Judeu é a mesma coisa. Eu nunca mais vou esquecer dessa cena. Eu estava em Israel para vir embora para o Brasil. Dali a 10 minutos ia sair o voo. Deu 10 minutos, deu o horário de oração dos judeus. Eles abriram a mala, tiraram o talit, cobriram, enrolaram o filactério, e os caras entrando. E você já viajou de avião, você sabe. Passou do horário, os caras fecham a porta e vai embora o avião, não é assim? E eu não sabia se eu ia, se eu ficava olhando. Sabe aquela curiosidade? Enrolaram o filactério, viraram de frente em direção a Jerusalém, abriram a Torá e começou a orar. Sabe o que aconteceu? Todos tiveram que esperar eles terminarem de orar para entrar no avião. O avião não decolou enquanto aqueles 2 homens não terminassem de orar. Quando você, olha para mim, eu vou entregar isso aqui como profeta dessa noite. Quando você se posiciona em lugares altos, quando você se posiciona em lugares altos, e você está posicionado em lugares altos, até pessoas que estavam contra você, vai ter que parar e vai ter que esperar você chegar para falar. Deus está liberando uma autoridade nessa noite sobre a minha e sobre a tua vida, dizendo que pessoas vão ter que esperar a tua conversa com Deus primeiro. E olha, Deus está mandando eu liberar uma palavra que foi liberada para mim. Da mesma forma como Deus liberou uma palavra para mim, dizendo que eu daria conselho para reis e príncipes, assim Deus fará contigo. Assim Deus fará contigo. Porque vão falar para você o seguinte: olha, o que o seu Deus tem a dizer sobre isso aqui? Porque eu sei que você é uma mulher de oração, porque eu sei que você é um homem de fé. O que o seu Deus tem para dizer isso? Olha, a gente bate, a gente faz o que faz, você passa por isso e você não desanima, você não para, você só pode ser, dá para ver que você carrega a Deus. Ei, aquilo que você está sofrendo, passando para se manter, não só vai puxar uma pessoa para cima. Deus está dizendo que quem está lá embaixo vai ter que contemplar a chama descendo do céu e fumegando o topo da montanha. Aleluia! Eu posso sentir o fogo da presença. Olha, se você visse que está pegando fogo aqui, as pessoas lá de baixo vão ter que ver a coluna de fogo fumegando o topo da montanha. Só que quando você desce, olha aqui, está escrito. Repete comigo, está escrito. Olha, bate assim na mão assim, Fala, está escrito. Deus determinou nessa noite que esteja escrito o que Ele falou para ti. Podem estar adorando bezerro de ouro, pode estar sacrificando a outros deuses. Você vai descer com a tábua e vai mostrar. Está escrito.
Ó, eu vou bater com o cajado, hein? Tá escrito. O inimigo não vai ter como revogar. O inimigo não vai ter como mudar o decreto, porque está escrito. Foi escrito com fogo. Vão ter que reconhecer o Deus na sua vida. Vão ter que reconhecer o Deus na sua vida. Lugares altos, lugares de fogo, lugares de presença. É esse lugar que Deus tem na tua vida. Meus amados, é isso. É noite de Pentecostes. É onde Deus está reunindo aqueles que queimam por Ele para subir e ficar em lugares altos. Eu não sei qual é a tua luta. Qual tem sido a tua luta para chegar até aqui? Mas Deus está dizendo que todo esse peso, quando chegar lá em cima, vai cair. Fecha o olho comigo assim, ó. Põe a mão no topo da sua cabeça. Aproveita que hoje eu estou meio profeta. Ou você é profeta, você não é, né? Fala, Senhor, todo o peso vai cair. E tudo aquilo que o Senhor escrever ao meu respeito já está registrado. E eu vou descer com as tábuas e eu vou mostrar para o inimigo. E ele vai ter que ver e vai ter que falar quem é o Deus que eu sirvo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha gostado dessa palavra, que essa palavra tenha tocado você, sua casa, sua família. Hoje passamos um pouco do mais, né? Daqui a pouco meu celular nem vai comportar mais. Mas espero que tenha edificado você, sua casa, sua vida, sua família. Se você não fez a sua contribuição, faça, cele essa palavra. Se inscreva no canal e compartilha. Tenho certeza que essa, como tantas outras mensagens que nós temos gravado, tem abençoado você. Muito obrigado. Nos siga nas redes sociais. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.